Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, curte, compartilhe, ative o sininho e bora lá para mais um vídeo, para mais um momento da palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida através da sua palavra que é poderosa. Olá amigos, estamos começando então mais um momento da palavra. Espero que Deus possa abençoar a sua vida através desta palavra, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8, que vai dizer: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso daqui é Jesus falando para os discípulos. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, quando ele ressuscita, depois de morto há 3 dias, ele reúne novamente seus discípulos. E agora ele começa a dar instruções aos seus discípulos sobre a vinda do Espírito Santo na terra. E ele vai dizer aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, porque é lá que vocês vão ser revestidos de poder. Lucas vai iniciar o livro de Atos dos Apóstolos escrevendo que Jesus não só fez, mas ensinou. Quer dizer, Jesus não só realizou milagres, mas como ele ensinou, e ensinou aos seus discípulos a respeito sobre o reino dos céus. Mas agora era chegada a hora dos discípulos colocarem em prática tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus. Quando Jesus escolhe os seus discípulos para andar com ele, não é simplesmente por andar, tinha um propósito. E qual era o propósito de Jesus? Ensinar. Porque Jesus estava ensinando? Porque um dia os discípulos precisariam colocar em prática aquilo que eles aprenderam sobre o reino dos céus com Jesus. Era chegada a hora. E agora Jesus começa a dar instruções aos discípulos. Diz aos discípulos: fiquem em Jerusalém, porque é lá que vocês vão ser revestidos de poder. É lá que vocês vão ser revestidos de virtude. Agora era chegada a hora dos discípulos colocarem em prática aquilo que eles aprenderam. Porém, se dependesse da própria sabedoria dos discípulos e das suas próprias forças, eles não realizariam, eles não colocariam em prática aquilo que eles aprenderam de Jesus. Se dependesse da sua natureza humana, eles não colocariam em prática aquilo que eles aprenderam. Então era preciso que viesse um poder sobre a vida deles, uma virtude sobre a vida deles. E este poder e esta virtude se chama Espírito Santo. Nós ouvimos já falar que o Espírito Santo ele é consolador. Sim, o Espírito Santo ele é o nosso consolador no momento de angústia, de tristeza, de aflição. É Ele que nos consola. Nós já ouvimos falar que o Espírito Santo é Ele que convence o homem dos seus pecados. Sim. Mas vai muito além destas coisas. Nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus, ele também veio como uma fonte de poder sobre a vida do homem. E foi assim com os discípulos. Agora em Atos 2, a palavra do Senhor vai dizer que estavam todos reunidos
o Espírito Santo enche agora os discípulos. E agora eu já vejo uma virtude do Espírito Santo na vida de Pedro. O mesmo Pedro que negou a Cristo, talvez porque sentiu medo, talvez porque viu Jesus Cristo sendo espancado, apanhando, talvez sentiu medo com que acontecesse a mesma coisa com ele, e o medo fez com que ele negasse a Jesus. Mas esse mesmo Pedro, agora que está cheio do Espírito Santo, ele ouve pessoas dizer: esses homens aí estão embriagados, e começaram a caçoar. E Pedro agora, o mesmo que negou, agora está cheio do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo que estava sobre Pedro fez com que ele criasse coragem e começasse a pregar o Evangelho, começasse a repreender aquelas pessoas e pregarem a verdade do Evangelho, a verdade do reino dos céus. E este é o primeiro poder que eu vejo depois da descida do Espírito Santo sobre a vida de Pedro. Um homem que negou a Cristo, talvez por medo, agora teve coragem, porque o Espírito Santo estava na vida dele. A segunda mudança que eu vejo na vida de Pedro, que agora está cheio do Espírito Santo, é que ele estava indo ao templo para orar, ele e João, e de repente eles se deparam com um coxo, que estava pedindo esmola. E Pedro olha para ele, aquele Pedro que não tinha paciência, aquele Pedro que cortou a orelha do soldado, aquele Pedro que não tinha domínio próprio, agora olha para aquele coxo. E talvez, se Pedro não tivesse o Espírito Santo naquele momento, talvez poderia xingar aquele coxo, poderia passar reto e nem dar bola para ele. Mas agora Pedro é um homem cheio do Espírito Santo. Pedro olha para aquele homem e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em o nome de Jesus, levanta e anda. E a palavra do Senhor vai dizer que naquele mesmo instante o coxo se levantou. O que Pedro tinha era a virtude do Espírito Santo que tinha sido derramado sobre ele. Então eu preciso entender que ser cheio do Espírito Santo não é apenas para falar em línguas estranhas. Ser cheio do Espírito Santo vai muito além disso. Qual é o propósito do Espírito Santo me encher? É para que eu seja testemunha, pregue o reino dos céus. É para que o poder do Espírito Santo esteja sobre minha vida, para que através da minha vida o Espírito Santo de Deus alcance outras vidas. E é por isso que o diabo, ele não quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo, porque quando somos cheios do Espírito Santo, estamos revestidos de poder e fica mais difícil do diabo nos derrubar, porque estamos cheios do Espírito Santo. E vai muito além disso, além de não conseguir nos derrubar, ele sabe que o poder que está sobre as nossas vidas vai fazer com que outras vidas sejam alcançadas pela palavra de Jesus e pelo seu poder. E eu me entristeço tanto, porque infelizmente de alguns anos para cá, não generalizando, não são todos, mas uma boa parte
de pessoas que até mesmo estão dentro da casa do Senhor, não entende que ser cheio do Espírito Santo é ser revestido de poder para que eu possa sair nas ruas e testemunhar o que Jesus Cristo fez por mim e por todos nós naquela cruz. Eu tenho que entender que eu tenho uma virtude sobre a minha vida, para que eu possa estender as mãos sobre os enfermos através do nome de Jesus e eles serem curados. Eu tenho que entender que eu fui cheio do Espírito Santo para que quando eu abrir a minha boca para falar palavras que venham a ser palavras de bênção, de vitória, profetizando, e aquela pessoa que está ouvindo seja cheia do Espírito Santo, seja cheia de poder, seja cheia, se alimenta daquilo que sai da minha boca, que é o poder do Espírito Santo e a palavra de Deus. Esse é o propósito de Jesus nos encher. É para que nós venhamos ser testemunhas, levar o Evangelho. Se você que está assistindo este vídeo, talvez você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo, pois batismo com o Espírito Santo é ser revestido de poder, para que você realize aquilo que Deus tem na sua vida, que é levar a mensagem da cruz, que é levar a palavra de Deus e falar a respeito do reino dos céus. Para que quando você abrir a sua boca, aqueles que estiverem escutando possam ser cheios do Espírito Santo. Aqueles que estiverem passando por problemas possam ouvir a mensagem que sai da sua boca e possam ser confortados, orientados, para que os problemas possam ser resolvidos. É por isso que o Espírito Santo quer nos encher. Porque Jesus vem buscar a sua igreja. Mas quem ouvirá se não é quem pregue? E quem vai pregar se não tem quem se disponha aí? Seja um dos tais que diz: eis-me aqui, Senhor, para levar a mensagem da cruz. Deus te abençoe e que esta palavra possa estar guardada no teu coração, em nome de Jesus.